Boa tarde, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Vamos dar seguimento à lição de número 9, né? Cujo tema é Lucas retrata o Filho do Homem escatológico, ok? Então vamos para a segunda parte. O texto em referência é Lucas capítulo 17, do verso 22 ao 30, ok? Bem, vamos relembrar a leitura bíblica. Lucas capítulo 17, verso 22 ao 30. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Dando continuidade. Falávamos no último encontro, né, que Jesus utilizou essa expressão Filho do Homem para falar de si próprio, né? E aí nós comentávamos aí quais teriam sido as razões, né, para ele ter utilizado dessa terminologia, né? Só em resumo, rapidamente, só para a gente relembrar, uma era para anunciar o advento do Messias, a chegada do Messias, né? Para identificar-se com a humanidade e as suas necessidades, que Jesus veio como homem, não podemos esquecer disso, apesar de ser Deus, ele se fez homem, né? Carne e osso, como eu e você, né? A fim de cumprir a missão que Deus Pai havia entregue nas suas mãos. Também indicando aqui, para indicar, na verdade, a sua obra expiatória, né? Ou seja, o plano de salvação, para que ele se concretizasse, né? Jesus haveria de se entregar, né? Como uma ovelha, né? Isso, em sacrifício, né? Para que o sangue ali dele vertido na cruz do Calvário, né? Ele pudesse salvar a todos nós, né? Então, ele se declara filho do homem e dentro dessa situação ele também indica a sua obra expiatória. Também ele revela a sua completa vitória como Redentor, Jesus é o nosso Redentor, aleluia por isso, né? E além disso, para apontar o seu senhorio universal. Ele é o Senhor universal, amém? Louvado seja Deus por isso, amém? Vamos dando continuidade. Bem, dando seguimento, né? O termo Filho do Homem, ele é mencionado nas Escrituras, né? Sagradas, né? Na Palavra de Deus, algumas vezes, né? Justamente até para dar uma ideia, na verdade, com o sentido de destacar a natureza humana, né? Daquele que, porventura, está inserido naquele texto como personagem, ok? Tá? Quer ver? Só para efeito de curiosidade, né? No Antigo Testamento, né, por exemplo, você pega o livro de Ezequiel, de forma resumida, encontramos mais de 90 ocorrências utilizando a expressão filho do homem, né? Veja, nesse sentido aqui, né, nessa passagem do livro de Ezequiel, né, esse filho do homem está se referindo a Ezequiel, tá? Com o sentido de destacar a sua natureza humana, ok? Que está sendo ali usado por Deus. Um exemplo, né? Em Ezequiel capítulo 37, verso 3, diz assim: Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse, Senhor Deus, tu o sabes, amém? Então veja, aqui fica bem claro aqui que Deus está se referindo a Ezequiel como filho do homem no sentido de destacar a sua natureza humana, né? Ok? Então essa questão do termo filho do homem ou o próprio a palavra homem no texto, muitas vezes quando é citada é justamente para explorar essa natureza humana, né? Essa natureza humana muitas vezes fraca, né? Muitas vezes pecadora, né?
Então, o sentido seria esse, né? Depois, com calma, se você tiver interesse, existem algumas passagens lá no Antigo Testamento que nós também encontramos, né? Esse tipo de situação também, né? E vamos pegar uma aqui, Jó. Vamos em Jó 25:6. Espera só um minutinho. A gente já vai ver também Jó capítulo 25:6, né? Ó, Jó 25:6 diz assim, né? Quanto menos o homem, que é uma larva, e o filho do homem, que é um verme, ou seja, né, trazendo aí aquela comparação que o homem é fraco, né? Vamos ver mais uma passagem, quer ver? Ó, Salmos capítulo 8, verso 4 também, ó. Existe aqui a utilização do termo filho do homem. Diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele? O filho do homem para que o visites? Então veja que essa questão desse termo, né, ele aparece algumas vezes aqui no Velho Testamento, né? Não é diferente também no Novo Testamento, né? Por exemplo, o termo aparece em Mateus 32 vezes, né? No Evangelho segundo a Marcos 14 vezes, no Evangelho segundo a Lucas 26 vezes você vai encontrar esse termo, né? No Evangelho segundo João 12 vezes, né? Em Atos e Hebreus você vai encontrar uma vez em cada livro, né? E no livro de Apocalipse você vai encontrar duas menções, né? Duas situações, né, onde é mencionado esse termo filho do homem, ok? Quando olhamos para as escrituras, né, é, essa expressão filho do homem, quando ela está relacionada diretamente a Jesus, a gente consegue distinguir três categorias, né? Primeiro, quando olhamos ali para o livro de Daniel, né? Daniel, ele, na verdade, ele profetiza, né, a chegada de Jesus, né? Por exemplo, lá em Daniel, capítulo 7, do verso 13 ao 14, né? Diz assim, é uma situação bastante importante e esse relato é bastante significativo, né? A mensagem diz assim, o texto diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Amém? Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoravam. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então veja, esse texto de Daniel, ele profetiza, né, a chegada, né, a chegada do Messias, né? Essa é a mensagem principal aqui nesse texto, né? Então ele anuncia a chegada desse Messias, né? E é interessante, né, que ele tem essa visão e ele contempla, né, esse Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus, vindo com glória, né? Ou seja, num tempo mais distante, ele vindo com glória, né? Interessante que quando você observa essa passagem, né, ao Filho do Homem aqui é dado uma glória que só a Deus pode ser atribuída. Interessante. No verso 14 diz assim: foi-lhe dado o domínio. O domínio, foi dado o poder, a honra e o reino. Todos os povos e nações unidas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino único que não será destruído. Amém? Então veja, foi dado uma glória que só Deus podia ser atribuída. Então o Filho do Homem fica claro aqui, nesse caso, que é o próprio Senhor Jesus, né? E se você ler mais ainda, a partir do capítulo 10, do capítulo 7 de Daniel, verso 10 ao 26, você vai ver que fala sobre a volta do Filho do Homem, né? Há uma previsão do juízo ali das nações, né? Então, esse Filho do Homem vem, né? Para esse trabalho de juízo também, né? Ele diz lá, ainda que nessa passagem que eu li há pouco, né?
fica bem claro também, né, que Jesus e o Pai, né, eles são pessoas distintas aqui, né? Então veja, o Filho do Homem é Jesus e o Ancião de Dias é o Deus Pai, né? Aquele que habita toda a eternidade, né? Então é interessante, fica bem claro. Então na passagem aqui, nesse texto de Daniel, então, como eu disse, Daniel profetiza a chegada desse Messias, ok? Já quando nós olhamos para os evangelhos, até que nós estudamos, temos estudado aqui os evangelhos, mostra que esse Filho do Homem que está a serviço dos homens, está a serviço das pessoas, veio para servir, né? E diante desse serviço, né? Diante do executar dessa missão, né? A necessidade de que ele venha a morrer, né? Amém? Né? Que faz parte do plano de salvação, né? para a humanidade, né? E depois ele ressuscita, né? Os evangelhos eles trabalham com essa informação. Então ele vem, né? Presta o seu serviço junto aos homens, né? Ele morre, dando sequência ao plano de salvação, e ele ressuscita. Amém por isso, né? Então veja, o Filho do Homem nos evangelhos, essa terminologia é utilizada para expressar essas três situações. Ele vem para servir, ele morre como parte do plano de salvação e ele ressuscita depois também, como o próprio Filho do Homem havia predito também, né? E quando olhamos para o livro do Apocalipse, né? Ali já o Filho do Homem já é glorificado e governa, aleluia por isso, né? Então, só para deixar para efeito de curiosidade, né? Quando essa terminologia é ligada à pessoa do Senhor Jesus, conforme nós mencionamos agora, né? Ela é distribuída nesses três grupos. Então, primeiro ele é profetizado através do livro de Daniel, depois nos evangelhos ele vem com essa mensagem de servir, ele morre em prol da missão de salvação e depois ressuscita, vencendo a morte, né? E no livro do Apocalipse, o Filho do Homem ele é glorificado, amém? E ele governa também em nome de Jesus, amém? É interessante ainda que João, né, lá no livro do Apocalipse, né, ele mostra também o Filho do Homem como mediador da sua igreja, né? Apocalipse 1, verso 13 diz assim: No meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingindo pelo peito com um cinto de ouro, né? Pelo peito com um cinto de ouro. Veja, as vestes aqui desse texto remete às vestes sacerdotais do Antigo Testamento, né? E os sete castiçais aqui representam as sete igrejas da Ásia. Ou seja, Jesus estava ali no meio, né? Daquelas igrejas, como um sacerdote, como aquele, né? Que acaba sendo o mediador, né? E ambos os elementos ali, né? Em conjunto, eles dão essa ideia, ou aludem ao Filho do Homem, a imagem do sumo sacerdote da igreja, né? Que está nos céus perante Deus, né? Sendo nosso advogado, né? Sendo aquele que intermedia as nossas causas diante do Senhor, né? Jesus sendo o nosso advogado fiel, né? Isso é importante. Não esquecendo que ele é mediador, né? E ele é juiz também, né? Em Apocalipse 14, 14 diz: E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. Olha que interessante. Nesse texto aqui, né? Três elementos reafirmam que o Filho do Homem é o mediador da igreja e também o juiz de toda a humanidade. São eles, ó. Vamos lá, por significado, a nuvem branca, ela revela a pureza da sua justiça. A coroa de ouro aponta para a sua majestade. A foice aguda revela que a vida de todos os homens está em suas mãos. Amém? Então veja aqui no livro do Apocalipse, esse Filho do Homem, que é Jesus, ele tem essa função de mediador da igreja junto ao Deus Pai, né? E de forma também paralela, ele também passa a ser juiz, conforme nós vimos agora em Apocalipse 14, verso 14. Amém? Então, só para a gente finalizar aqui, né? Então, essa questão do termo do Filho do Homem, esse termo é utilizado muitas vezes, como nós mostramos há pouco, em várias passagens
nas Escrituras, ok? Mas quando ela está relacionada diretamente a Jesus, ela tem um enfoque diferente, conforme nós dissemos há pouco, ok? Com um enfoque de profetizar a chegada do Messias, com um enfoque de demonstrar ali o seu serviço, a sua participação no plano de salvação, né? Ele vencendo a morte, e mostrando, por último, ele sendo glorificado e mostrando que é aquele que vem para governar. Amém? Então, meus queridos, vamos terminar por aqui. E no próximo encontro, se Deus permitir, nós daremos uma sequência à terceira e última parte dessa lição. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?